vê quando você recebe um laudo da radiografia, o radiologista coloca diminuição do espaço articular medial. É isso aqui que você vê, ou seja, mais espaço para o menisco, aqui praticamente não tem menisco e não tem mais cartilagem. Nesses casos, se a gente observar que a fíbula está aqui, ele vai ter aquele joelho varo que a gente fala. O paciente vai ter o joelho para dentro, né? As pernas tortas para dentro, joelho varo, né? Caso esse desgaste seja na lateral, é um joelho valgo, tá? Diferencia na questão do tratamento? Não diferencia. O que a gente observa na nossa região é que a maioria possui um joelho varo, desgaste mais medial, tá? Aqui tem uma radiografia de uma paciente, onde se observa um desgaste no joelho esquerdo, acentuado já, mas menor do que no joelho direito, tá? O que acontece? Aqui já não tem mais espaço interarticular, né? Você tem a região aqui do aumento ósseo, os osteófitos, e você tem até a formação de cistos aqui, ó, tá? Então, essa paciente é uma paciente que ela tem um desgaste ósseo de uns 70 anos de idade, mas ela tem 52, né? Ela está esperando um procedimento em torno de 2 anos e meio já. Então, a gente tem alguns agravantes, a pandemia, né? Mas ela é uma indicação de prótese, com 52 anos, né? O problema da indicação, pulando um pouquinho para o tratamento, mas aproveitando aqui, é que uma prótese ela tem uma vida útil. Você não vai colocar uma prótese de joelho e vai durar para sempre. Então, a vida útil dela é de 15 a 20 anos, segundo os estudos demonstram, né? Por quê? Porque a prótese ela é formada de metal, né? De um material semelhante a um plástico, né? Ela desgasta, então você tem que trocar. E a troca por uma outra prótese é uma cirurgia muito maior. Então, uma paciente com essa idade, provavelmente ela vai usar 2 próteses na vida dela. São 2 cirurgias terríveis, né? Aqui, o quadril. A gente consegue observar nessa região, que é a região articular, uma diminuição da cartilagem. E aqui, o início do problema, tá? Mostrando um pouquinho aqui a sobrecarga do quadril. Você vê o quê? Uma lesão tipo pincer, que a gente fala, ou seja, está formando uma pinça aqui na região do quadril. E se você observar aqui, não tem uma conformidade harmoniosa aqui da região proximal aqui do fêmur, da cabeça do fêmur. Teoricamente, ele deveria vir por aqui, deveria vir aqui até aqui. Aqui, ó, é um excesso, uma sobrecarga, tá? A gente chama uma lesão tipo CAN, ou seja, já existe uma síndrome de impacto do quadril, ou seja, esse quadril está sofrendo e, teoricamente, agora, depois desse sofrimento, ele vai começar a desgastar muito a cartilagem. É um paciente indicado um procedimento cirúrgico anterior, mas que é um candidato a prótese futuramente também, tá? Prótese, eu não vejo como uma coisa ideal, porque com a prótese vem muitos problemas. Nem sempre a prótese pode ficar o tamanho real, que era o fêmur ou o joelho, né, a tíbia. Vem associado a alguns casos de infecções. Uma infecção periprotética é terrível, tá? É muito difícil de tratar. Então, assim, não deixar chegar nesse momento é a coisa mais importante. E aqui um caso mais avançado, tá? Onde nós temos aqui, tá? Esses são casos que a gente vê rotineiramente no consultório, tá? Ah, nossa, mas deixou chegar nesse estágio. Talvez não tenha sido a pessoa que tenha deixado chegar nesse estágio, né? Então, essa já está esperando também um procedimento protético há muito tempo, né? A comunidade internacional ainda se encontra absolutamente dividida quanto ao exato mecanismo da doença.
Qual que é o problema? Por que a prótese, nesse momento, é a solução? Porque ninguém sabe ainda qual é o mecanismo da doença. A resposta para as questões acerca dos mecanismos, dos fatores envolvidos na progressão e tratamento da doença ainda estão num horizonte nebuloso. Isso daqui eu não tirei de um livro de 2000, de 98, de 1982. No final, eu vou mostrar da onde eu tirei a principal parte dessa aula. E vocês vão se surpreender. A pesquisa publicada por Bianco em 2013 direciona para a discussão de tratamento utilizando meios farmacológicos de ação rápida e de ação lenta. Ação rápida são analgésicos e anti-inflamatórios, não interferem no curso da doença, promovendo o alívio da dor momentaneamente. Ou seja, o anti-inflamatório, o analgésico vai ajudar? Ajuda, só naquele momento. Terminou o efeito, retorna a dor. Ação lenta induzem a um retardo da progressão da doença, beneficiando os pacientes com efeitos colaterais, por consequência, uma baixa desistência ao tratamento. Baixa desistência ao tratamento é porque ele vai melhorando a dor, mas até ele chegar nessa ação lenta do tratamento são meses. Então você prescreve o quê? Vou prescrever fisioterapia. Ele vai, quantas sessões? 20 sessões. Ele vai 6, 7. As primeiras 3 ele sai com mais dor do que ele tinha e não volta mais. Essa é a dificuldade de você tratar um paciente com osteoartrose. Ele abandona o tratamento que é o indicado, porque ele não acredita. Porque ele já chegou para você, já passou por 2, 3 médicos, eles prescreveram isso e não adiantou. Então, tu vai passar só mais um tratamento que ele já fez que não adianta nada, por causa dos processos avançados. O tratamento de uso de fármacos auxilia no tratamento da doença, mas não houve relatos de cura sobre a doença. Ou seja, a doença não tem cura com medicamentos. Simples assim. Exercícios físicos ajudam? Sim. Quem está dizendo isso? Gobi em 2018. É o Dr. Luciano? Não. Ele demonstra que a utilização para a redução da dor tornou-se eficiente? Sim. No estudo é verificado que indivíduos sedentários com osteoartrite obtiveram melhora no seu quadro clínico e os que são ativos permanecem com a doença, porém com menores debilidades, ou seja, ajuda. Tá? Embora o uso de exercício para auxiliar seja comprovado, alguns profissionais de outras áreas ainda não incorporaram essa técnica ou não acreditam, né? Devido à falta de conhecimento ou crenças. Tá? Esse é um estudo norte-americano. A doença é a mesma no Brasil. Tá? Por que eu falo isso? Porque tinha-se, quando eu estudava, quando eu fiz residência, acreditava-se que quanto mais você movimentava a articulação, maior era o processo de osteoartrose. Mas aí a gente pensa em algumas cenas que a gente já viu. Vocês já observaram uma casa sem pessoas morando? O que acontece com essa casa? Ela vai degradando. Vocês já observaram um carro, as reportagens que acontecem, os carros abandonados na rua, um carro de alto luxo abandonado em Dubai, degradando. Se não existe o movimento, se não existe o cuidado, é sempre pior. Para a articulação, para a cartilagem, existindo o movimento, vai existir a circulação do sangue. As células de defesa vão estar naquele lugar. Se você diminui o movimento, elas não vão te ajudar. Então, isso só comprova que o exercício físico na osteoartrose é indicado sim. Tá? E são os estudos científicos que demonstram isso. A fisioterapia, em 2018, Kinobe falou que a intervenção das atividades fisioterápicas, atividades propostas em meio líquido ou terrestre, contribui para o tratamento da osteoartrite. O meio líquido ou terrestre é uma tradução de um artigo em inglês. Mas eu coloquei meio líquido porque é importante a gente entender por que meio líquido. Meio líquido é o quê? É a hidroterapia. Tá? A maioria dos pacientes gostam de fazer a hidroterapia com osteoartrose. Por quê? Porque não tem tanto impacto e é divertido. A fisioterapia nem sempre é divertida fazer. No entanto, dá para eu passar, doutor, passa aqui uma fisioterapia, mas passa hidro para mim.
Sim, eu posso passar no tratamento inicial, depois não mais. Por quê? Uma complementa a outra, né? Na água é o tipo aeróbico, melhora o equilíbrio postural dela. Então, aquele paciente que vem e não consegue nem caminhar praticamente sem equilíbrio, a hidroterapia vai ajudar. No entanto, quem vai fortalecer a musculatura são as atividades terrestres. Então, uma tem que vir seguida da outra, ou uma complementar a outra. Não dá para você ficar um ano passando só hidroterapia paciente. Não vai ter resultado bom. O farmacológico, uma análise com 7 estudos randomizados, controlados por ensaio, mostraram benefício do tratamento com medicamentos anti-inflamatórios não esteroides tópicos. Eu até tive uma resistência para colocar isso nesse slide. Mas aí, como eu falo, não sou eu que inventei, não é o Dr. Luciano Falcado, ortopedista, que falou isso. Um estudo falou isso. Aonde? Passaram a pomadinha, cataflã, gel, nimesulida, qualquer anti-inflamatório na região, vai ajudar sim. Até pouco tempo a gente acreditava que era um efeito mais psicológico do que realmente ajudava, mas ajuda sim, tá? E é semelhantes aos anti-inflamatórios orais, com menos efeitos adversos, né? É difícil de crer, de acreditar que aquela pomadinha que é passada, ela realmente ajuda. Os AINES orais, menor dose pelo menor período de tempo, ou seja, você passa ele, sim, menor dose possível, tá? Não passa muito. E de preferência com os inibidores do COX-2, né? Como primeira geração a gente tem piroxicam, meloxicam, naproxeno, mesolide. Segunda geração celecoxib, vários outros, tá? Qual é o efeito? Principalmente a questão estomacal mesmo, né? Captação, mas não tem tanta diferença. Dá para usar o nimesulide que eu tenho lá na UBS? Dá. O problema é essa questão. Doutor, eu já tomo nimesulide, o doutor só sabe passar nimesulide, eu não tenho mais nenhum outro remédio. Aí você passa um outro, mas que vai ter o mesmo efeito, né? O cuidado em pacientes com alterações cardiovasculares, passando os anti-inflamatórios. Um estudo com 500 mil pacientes individuais mostrou que qualquer uso de AINE foi associado ao aumento do risco de infarto do miocárdio. E esses pacientes com artrose, como é uma doença que cursa para uma piora, eles tomam anti-inflamatório como se fosse, igual dizem no Nordeste, comer com farinha. Comem mesmo, eles tomam muito. Isso é terrível para quem tem alterações cardiovasculares. A utilização da duloxetina pode ser útil em pacientes com dor generalizada, com depressão, e substituindo alguns anti-inflamatórios ajuda bastante. O tramadol é considerado em condições muito limitadas, alto risco de dependência. Não encontrei a codeína nesse artigo, né? Eles falam que o papel dos opioides é bem limitado no tratamento, né? Por causa da questão da dependência também, né? Terapias intraarticulares. Ah, doutor, eu vim aqui para você fazer uma infiltração, porque uma vez eu fiz e melhorei, fiquei novo, só agora, faz 2 anos, começou a incomodar de novo. Elas são eficazes para dor a curto prazo, né? Algumas semanas. Depois, elas não têm eficácia nenhuma, né? Ela é importante, por quê? Porque ela melhora a curto e a um tempo maior comparado com o glicocorticoide IM, tá? Ou seja, é melhor do que o glicocorticoide intramuscular. Só que injeções regulares, ou seja, vamos fazer uma por mês, uma a cada 3 meses, uma a cada 6 meses, não são recomendadas, tá? Eu tenho bastante cuidado em fazer esse tipo de procedimento, por quê? Porque além de uma quantidade muito grande de corticoide que você injeta na articulação, ela tem os resíduos, né? E o risco maior é você injetar
não apenas o medicamento, mas as bactérias da pele. Ou seja, você vai estar colocando bactérias dentro da articulação. Aí você vai ter um problemão chamado artrite séptica, né? Então, é bem complicado. Um estudo que comprova isso demonstrou que em 2 anos de tratamento com triamcinolona intraarticular a cada 3 meses é igual a maior a perda de volume da cartilagem do que injeções com solução salina. Ou seja, se eu injetar triamcinolona, que é um dos medicamentos que injetamos na articulação, a cada 3 meses por 2 anos, ele vai ser maior do que se eu injetar soro. Então, isso, infelizmente, eu já vi na nossa região pessoas não capacitadas fazendo o procedimento, e até em farmácias. Isso é complicado, né? Então, a gente precisa ter bastante cuidado com isso. Tratamento cirúrgico, correção das deformidades, retirada de corpos livres. Então, quando que a gente vai falar, olha, realmente você tem que operar? A gente fala que quem determina o momento da cirurgia praticamente é o paciente. Porque ele vai chegar uma hora e falar assim, doutor, eu não aguento mais. Eu não tenho mais vida, eu não consigo caminhar, eu sinto dor dia e noite, eu já tomei todos os medicamentos que existem e não melhora. Aí é um caso que você tem que fazer o procedimento cirúrgico. Alguns procedimentos anteriores à prótese é artroscopia, por via de artroscopia, onde você retira uma pedra no sapato, só que a diferença é você não conseguir tirar o sapato. Ou seja, tem um corpo livre, como se fosse uma pedrinha dentro do joelho, que fica machucando, mas a única forma de você tirar é com a cirurgia. Então, é um caso onde melhora, diminui a inflamação, você dá uma vida maior para o joelho, para o quadril. Para quê? Para que ela atinja uma idade de 65, 75 anos para conseguir fazer a prótese, ou seja, uma vez só na vida, não precisar trocar. Essa é a nossa intenção sempre. Conclusão. Trata-se de uma patologia complexa, resultando de uma interação de diversas causas, diversos fatores. Não é fácil você conseguir com que o paciente entenda o que ele tem, não é fácil. Os fármacos são resultantes de uma ação rápida, sem cura definitiva, só aliviam sintomas, auxiliam na dor, resultando em uma melhora no condicionamento físico. A técnica fisioterápica demonstra efeitos positivos aos portadores. Efeitos externos contribuem para o aumento da doença, ou seja, quais são os efeitos externos? Principalmente psicológicos, né? A dependência. Eu não dependia do meu filho para nada. Agora eu preciso dele para tudo, eu não consigo sair da cadeira e comer na mesa, entendeu? Então, aí acontecem os problemas. E a família, muitas vezes, não tem a visão e a sensibilidade para cuidar disso também, né? E acabam deixando o doente cada vez mais imóvel. O conceito fundamental é que se trata de uma falência da articulação como um todo, de um órgão completo, composto não apenas de cartilagem. Ou seja, quando você olha uma radiografia que tem um desgaste, você não vai falar assim, nossa, tem um desgaste cartilagem, artrose, cirurgia, manda para o ortopedista. Tem todo um contexto, né? Onde você deve observar tecido, sinóvia, osso, cápsula, menisco, músculos e tendões. E a minha conclusão principal é assim, você orientou bem o paciente, né? Principalmente os acadêmicos, você orientou o paciente, você orientou o teu cliente, você orientou a família, você orientou. A palavra orientar, para mim, é um pouco complicada nesse caso. Por quê? Porque você vai indicar a direção, vai nortear a pessoa, mas que norte que tu vai dar para ela numa doença desse nível? A
só tem alívio, não tem cura. Você vai evoluir para uma prótese, ou seja, acabou a tua vida. Não é. Você tem que educar o teu paciente. Você tem que educar, significa dar, oferecer conhecimentos e atenção especial para que possa desenvolver suas capacidades intelectuais, morais e físicas. Isso é educar. Então, o paciente com osteoartrose, com uma degeneração na cartilagem, ele é um contexto onde você tem que educar ele para que ele tenha uma vida diferente da que ele era acostumado, né? Aqui as referências, tem um artigo do New England, de janeiro, 7 de janeiro de 2021, tá? Então, esse é um artigo bem recente, um presente que eu recebi do Dr. Otto também, muito obrigado, Dr. Otto. Me presenteou com esse artigo, eu busquei outras fontes também, aqui a gente tem uma revisão de causas, consequências, tratamento, mas a utilização do anti-inflamatório tópico, a utilização de exercícios, as fisioterapias, esse tipo de tratamento, ele simplesmente é usado nos maiores centros de referências do mundo. Então, seria isso. Muito obrigado a todos.